Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Hoje, especialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação. Será que ela existe? Quais são as justificativas do Espiritismo para ela? Antes de mais nada, para a gente começar a falar um pouco sobre reencarnação, vamos pegar a origem etimológica da palavra reencarnar. Reencarnar tem o prefixo re, mas a palavra encarnar, que do latim significa incarnare, ou seja, voltar à carne, tornar o espírito, habitar um corpo com o objetivo de, que possa se aperfeiçoar, buscar o progresso, assim como todos nós estamos já predestinados no futuro. Um ponto que é muito questionado. Legal. Mas a reencarnação é uma invenção do Espiritismo? É uma obra de Kardec? Certamente não. A ideia da vida após a vida é muito mais antiga do que o Espiritismo. Pitágoras já acreditava nisso, Platão, e se a gente voltar ainda mais, desde os povos egípcios, a gente já vê um princípio desse pensamento. E qual seria o grande objetivo de existir a reencarnação? Como que o espírito pode crescer e evoluir com isso? Bem, aí a gente vai precisar da ajuda do Livro dos Espíritos, nas questões 167 até a 170. Vamos lá? Na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem, abre aspas, expiação, melhora progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Aqui a gente vai fazer uma explicação para essa palavra expiação. Expiação vem do sentido de castigo, mas não de Deus. Um castigo ligado aos nossos próprios atos. Está intimamente relacionada com a lei da causa e efeito. Se a gente faz algo ruim, a gente vai receber algo ruim. E mesmo se for necessário, que seja em outras vidas. Então a expiação vem justamente nesse sentido de ser justa. Questão seguinte, 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna-se perpetuamente? Os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo a caminho do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas na vida corporal. Bem, essa questão ela é bem clara, né? Ela fica muito fácil a sua compreensão, então a gente não tem um número que nos limita. Isso vai acabar sendo respondido na questão seguinte, de que tudo isso, esse número exatamente, acaba dependendo somente de nós mesmos. Então vamos à questão 169? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente livra-se das provas. No entanto, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então mostra aí, os espíritos mostram como essa caminhada é longa e praticamente infinita. A gente sabe que quem chegou nesse estado máximo de pureza foi Jesus Cristo. Imagine-nos nós, meros mortais, nos colocando perante Jesus. Há muito caminho pela frente, hein, meus amigos? E a outra questão que eu vou destacar aqui, 170. Em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Está aqui. Resposta dos espíritos: em um espírito bem-aventurado, um espírito puro. A gente vai conseguir chegar um dia? Tomara a Deus. Mas a gente já tem que começar a agir hoje. Não vamos ficar pensando na próxima encarnação eu vou ser melhor. Depois eu resolvo isso. Não, meu amigo. Posso dar um conselho? Faz agora. Vamos guardando agora o Livro dos Espíritos e voltando à nossa linha de pensamento, nosso raciocínio. Tá, mas como é que se dá esse processo do progresso? Como é que se avança, né, para isso? Para que a gente chegue a ser um espírito melhor? Como é que a lei de Deus promove tudo isso? Nós temos as provas e as expiações. As expiações acabei explicando que seria como se fosse um castigo, mas é sempre aquilo ligado ao que nós fazemos e vai retornar para a gente. Se a gente fizer coisas boas, teremos um retorno positivo, mas se a gente fizer coisas ruins, a gente também terá algo negativo voltando para a gente. E a gente tem as provas. As provas, diferentemente das expiações, são desafios que a gente mesmo pede em nosso planejamento reencarnatório para que a gente possa experimentar, possa vivenciar. A gente pode, às vezes, querer que numa vida a gente venha, por exemplo, com alguma deficiência física, intelectual, para que aquilo ali nos limite de alguma maneira, para que a gente não erre, para que a gente não fale por conta daquela limitação que nos foi imposta. As provas são os desafios que nós mesmos pedimos e planejamos durante o nosso planejamento reencarnatório.
O que isso quer dizer? Que antes de nós retornarmos à Terra para uma nova vida, a gente faz todo um traçado daquilo que a gente quer como desafio. Então, por exemplo, se nessa vida aqui, a vida anterior, eu tive uma vida abastada financeiramente, pode ser que eu queira que na próxima vida eu tenha uma vida um pouco mais limitada financeiramente, né? Então, que eu não tenha tantos bens, que eu tenha uma dificuldade. Porque certamente eu vou ter algumas lições que eu vou aprender com essa vida, com menos dinheiro, com menos bens. Ou um outro caso que a gente pode colocar, limitações físicas. Poxa, é difícil a gente pensar isso, né? Como é que pode eu querer um dia vir à Terra sem um dos membros do corpo ou com alguma deficiência intelectual e mental? É difícil a gente pensar isso, né? Parece que é algo muito errado da nossa parte. Mas imagine também a quantidade de aprendizado que a gente vai ter com uma vida um pouco mais limitada física ou intelectualmente, né? O quanto que a gente vai aprender com a humildade e a dependência das pessoas para executarmos tarefas simples no nosso dia a dia. Então, certamente um desafio muito grande, mas recompensador. Como que a gente pode justificar a existência da reencarnação? O que nos comprova que a reencarnação de fato existe? Para o Espiritismo, o que acabam questionando muito eu tenho uma outra vida então. Eu já passei por outras vidas anteriores e é bem provável que eu vou passar por vidas seguintes. Mas falando das vidas anteriores, por que eu não lembro de nada? Esse é um dos pontos mais questionados, né, sobre a questão da reencarnação. E verdade, vamos responder isso? Por que a gente não lembra de nada? Para a doutrina espírita, essa passagem do esquecimento, e a gente consegue ver isso muito bem exemplificado no livro e no filme Nosso Lar, em que alguns irmãos aparecem indo diretamente para as câmaras de esquecimento. E eles vão passar por uma fase realmente de esquecimento de suas vidas para ingressarem na nova jornada. E para a doutrina espírita, esse esquecimento ele é considerado uma bênção de Deus, é um presente que a gente recebe. Mas presente, esquecer o que eu já fiz seria um presente? Por quê? Veja bem, para a doutrina espírita, se a gente lembrasse exatamente de tudo que a gente fez em vidas passadas, isso poderia atrapalhar o nosso desenvolvimento. A gente acabaria ficando muito preso ao passado. Sabe pessoas que até no nosso dia a dia já acabam, parece que vivendo uma vida, ficam remoendo somente fotos antigas, alguma pessoa que ela tanto amava e que acabou falecendo, e parece que ela não consegue sair desse processo meio letárgico. Imagine isso de outras vidas, se a gente soubesse exatamente quem fomos e o que fizemos em vidas passadas. Um exemplo mais prático: uma pessoa que na vida anterior foi muito rica, algo como um imperador, um rei, tinha tudo o que queria. E na vida seguinte vai ser um mero mortal, um pobre. Será que ela não se sentiria um pouco envergonhada de ter que passar por aquela situação, se ela soubesse que na vida anterior ela foi como um rei? Faria bem ele saber que na vida anterior ele foi um rei e que tudo que ele está passando agora ele não precisaria passar? Então, às vezes o esquecimento ajuda muito no nosso desenvolvimento. Até rimou. Quer mais um ponto em que o esquecimento ajuda em muito? Vamos pegar o perdão. Numa vida em que a gente teve um algoz muito grande e que agora ele vem como um familiar nosso. Se a gente não souber de tudo aquilo que a gente já teve de brigas, de discussões, a gente vai conseguir conviver muito melhor com essa pessoa. Mais uma justificativa para a reencarnação. Você já parou para pensar nos dons? Como que as pessoas chegam aqui na Terra sabendo fazer algumas tarefas assim improváveis em tão pouco tempo? Mozart foi um desses. Com 4 anos ele já conseguia tocar clavicórdia, como se fosse um instrumento anterior ao piano, ao teclado, assim. Será que com 4 anos uma criança é capaz de já aprender a tocar assim, do nada? Tudo bem que Mozart era muito dedicado, ele tinha aulas desde pequeno com o pai dele, que era um grande incentivador. Mas pensa, com 4 anos ele já tocava daquela maneira? Então, será que a gente não traz nada, nenhuma bagagem de vidas anteriores? Por que será que a gente tem pessoas que a gente fala, você nasceu para fazer isso? Será que a gente também não traz nada em nossa essência que a gente possa justificar isso? A reencarnação está aí para explicar também isso. Agora a gente vai para a parte das perguntas
Eu abri no nosso Instagram, @Espiritismo Simples, uma parte para para vocês enviarem as perguntas aí, a gente recebeu algumas. Vamos lá. A Caroline Delfino mandou 3 perguntas. Muito obrigado, Carol, pelo envio das suas perguntas, viu? Vamos lá, ela perguntou assim: existe um tempo certo para reencarnar? Não, Carol, não existe um tempo certo para a gente reencarnar. Tudo vai depender do nosso planejamento reencarnatório e muitas vezes dos nossos méritos. Se a gente já está merecendo retornar à Terra para aprender algo novo, se ainda a gente precisa aprender mais em nossa pátria espiritual para então podermos regressar. Então não tem um tempo certo. São 5 anos terrenos, são 10 anos terrenos. Não. Costuma às vezes ser um tempo longo, né? Ainda mais, agora trazendo para um aspecto mais científico, as famílias estão reduzindo cada vez mais o número de filhos, né? Apesar da nossa população estar se expandindo, de cerca de 7 bilhões de pessoas, até para mais, as famílias não estão tendo muitos filhos. Então, dizem em algumas cartas e livros aí psicografados que a fila está ficando cada vez maior. Então, pessoal, aproveite essa passagem terrena aqui, viu? Que a fila lá tá grande. Uma pergunta do nosso podcast é da Regina Morbiolo. A Regina mandou aqui mais uma pergunta. Então, Regina, muito obrigado pelo envio da sua pergunta. A pergunta dela é: somente os espíritos inferiores reencarnam com deficiências físicas ou mentais? Muito boa sua pergunta, Regina. Não, foi como eu havia dito anteriormente. Como a gente observa as dificuldades dessas pessoas que têm alguma deficiência, seja ela física ou mental, espíritos superiores também acabam buscando essa tarefa, esse desafio para que consigam aprender. Nem sempre a deficiência é uma questão de uma expiação, né? Foi como eu disse também no início do nosso podcast, como se fosse um castigo. Algumas vezes sim, mas outras vezes nós mesmos nos propomos. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Hoje nós falamos um pouco sobre reencarnação, que é um tema longo, e certamente outras perguntas, outros temas muito ligados à reencarnação vão voltar aqui, com certeza. Esse aqui é só um primeiro contato com o tema. Muito obrigado pelo envio das perguntas, pela participação de todos vocês. O nosso Instagram está crescendo cada vez mais. E se você não conhece, siga lá, @Espiritismo Simples, e mandem sempre as suas sugestões de temas, perguntas, tudo o que vocês quiserem. Um grande beijo no coração, eu sou o Bruno Sereno e fiquem com Jesus.